Fala galera do YouTube, mais uma aula aqui para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre agrupamento de dados e sobre como você pode ocultar dados, um contra o outro, qual que é melhor, qual que você pode usar em cada cenário. Belezinha? No mais, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal porque a gente está sempre colocando conteúdo novo, aula nova de Excel, de Power BI, de VBA, cara, sempre aqui no nosso canal, fechou? E além disso, não esqueça, esse material, exatamente esse arquivo aqui, de trabalho que eu estou usando nessa aula, ele tá para download aqui embaixo. Então o que eu te aconselho? Assiste essa videoaula aqui, faz o download depois e, cara, pratica depois da videoaula. Então assiste e aprende depois, você pratica. Belezinha? No mais, bora pra videoaula, sem mais blá blá blá. Partiu! Maravilha, aqui no assunto de hoje a gente vai ter a seguinte tabela de dados para a gente poder focar. Eu tenho um relatório de despesas com ano, gasto com salário, despesas administrativas e o total desses somatórios, né, desses gastos aqui. Então, gasto com salário mais gasto com despesa vai me dar 642.400 aqui em 2018. Quando eu olho um pouco mais abaixo, eu tenho esse ano destrinchado, né? Então, 2018-01, ou seja, janeiro de 2018. Eu tenho o gasto com salário específico, eu tenho a despesa administrativa específica e o total gasto naquele respectivo mês. E em fevereiro de 2018, né? 2018-02, 25.531 gasto com salário, 22.448 gasto com despesa administrativa e o total. E assim vai. Mesma coisa para março, mesma coisa para abril e assim vai. E depois eu tenho a mesma coisa para 2019. Ou seja, eu tenho o total de gasto com salário de despesa administrativa aqui em 2019. Eu tenho o total de gasto de despesa administrativa e gasto de salário em 2019. E a mesma coisa para 2020 e depois a mesma coisa para 2021. Belezinha? Então aqui eu vou te perguntar o seguinte, eu necessariamente preciso saber de todos os anos o valor mensal aqui dos gastos aqui de cada ano. Então, por exemplo, eu tenho que saber o valor gasto com salário em abril de 2018, o valor gasto com despesas administrativas em abril de 2018 e assim vai. Não, muitas vezes eu quero fazer uma análise anual. Ok? Muitas vezes eu quero fazer exatamente esse formato de análise. Então, o que seria muito interessante para poder facilitar o nosso visual, a nossa análise aqui nas nossas planilhas? Seria esses caras aqui, ó, de janeiro a dezembro, eles ficarem ocultos para que eu pudesse focar numa análise anual. E caso eu quisesse saber um pouquinho sobre análise mensal, eu poderia abrir esse recurso dentro da minha planilha, dar uma olhada e depois fechar. Porque não é necessariamente algo tão importante, algo que vai me dar uma grande decisão, e sim um comparativo anual, nesse caso aqui. Então, o recurso de agrupamento de dados e de ocultar vão ajudar demais a gente nisso. Mas é agora que a gente vai falar da diferença de um para o outro. Belezinha? Vamos lá. Primeiro, vamos ocultar os dados, depois a gente vai agrupar, a gente vai ver a diferença de um para o outro. Vamos ocultar. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer de diferentes formas. A primeira é usando o mouse, ok? Vou pegar o meu mouse, vou pressionar aqui na linha 4, número 4, vou pressionar, não vou soltar e vou arrastar até a linha 15. Aqui, ó, não soltei, ó, tô pressionando ainda. Vou soltar aqui na altura da linha 15. Pum, soltei. Show, ou seja, eu tô selecionando da linha 4 até a linha 15. Beleza. Depois disso, eu vou clicar com o botão direito em qualquer número aqui de algumas dessas linhas que eu selecionei, por exemplo. Vou clicar com o botão direito no número 8. Show, cliquei com o botão direito no número 8 e apareceu aqui, recortar, copiar, inserir, excluir, limpar conteúdo, formatar células, altura da linha, ocultar e reexibir. Eu vou clicar aqui nesse ocultar. Repara que assim que eu cliquei em ocultar, se você olhar com muita atenção aqui, ó, entre o 3 e o 16, todas as linhas ficaram ocultas. Show, ou seja, ficou tudo escondido ali dentro da nossa planilha. Então, a linha 4, a linha 5, a linha 6, a linha 7, a linha 8, a linha 9, a linha 10 e etc. Tá tudo escondido aqui. Show. Porém, para eu poder reexibir isso, eu tenho que selecionar de novo, como a gente aprendeu, né? Pego com o mouse, pressiono aqui no número 3, da linha 3, arrasto até a 16, que é a próxima linha, né? Depois daquelas que eu ocultei. Fechou? E aí eu posso dar um duplo clique entre uma e outra, né? Pegando aquele intervalo que eu ocultei. Quando eu dou um duplo clique, repara que ele já aparece pra gente. Eu poderia dar um Ctrl Z aqui agora também. Eu poderia clicar com o botão direito, depois clicar em reexibir, ok? Vai dar no mesmo. Porém, você concorda comigo que isso é muito mais manual. Eu tenho que ir lá prestar atenção, selecionar certinho, pressionar,
depois clicar com o botão direito, ver se eu dei o duplo clique certinho. Enfim, então isso é algo muito mais trabalhoso, ok? Imagina se eu tivesse que fazer isso para 2018, depois para 2019, depois para 2020 e repara que eu vou ter que fazer para 2021 também. Então tem todos esses anos aqui na minha análise, não seria tão eficiente assim. Então ocultar, ele é muito mais eficiente quando você está fazendo uma análise um pouco mais enxuta, com uma coluna só, com uma linha só, e você quer simplesmente dar uma escondida ali naqueles dados. Agora, um conjunto de dados em que você vai fazer uma apresentação, em que você quer ser um pouco mais didático, ali mais eficiente, mais claro nas suas análises, basta você fazer o agrupamento de dados. Nessa hora, o recurso de agrupamento de dados vai te ajudar muito mais e é nele que a gente vai focar aqui agora. Belezinha? Você tá comigo até aqui? Se tiver fazendo sentido pra você, deixa esse like no vídeo, deixa um comentário também. Tô contigo, Caio. Me dá um feedback sobre a didática, se tá bacana. Show. E não esqueça, o material dessa aula tá para download aqui embaixo na descrição do vídeo. Belezinha? Então, sem mais delongas, vou seguir. O que a gente vai fazer? Eu quero agrupar esses dados, ou seja, eu quero que essa linha 4 até a linha 15... Quando eu apertar no botão, elas fiquem ocultas e quando eu apertar em outro botão, elas apareçam e depois elas fiquem ocultas e depois elas apareçam de forma rápida. Ou seja, eu quero fazer esse agrupamento de dados. Para isso, repara que aqui no Excel eu tenho a guia página inicial, a guia inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir. Eu tenho múltiplas guias aqui na minha planilha, porém, aqui a gente vai clicar aqui no meu arquivo de trabalho do Excel, é a guia dados e depois eu vou clicar em estrutura de tópicos. Belezinha? Aqui em estrutura de tópicos que a gente vai utilizar esse recurso. Só que antes de clicar aqui em estrutura de tópicos, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as linhas que eu quero fazer o agrupamento de dados. Então eu vou pressionar, lembra, com o botão esquerdo do meu mouse, do número 4, né, que é a linha 4, ou seja, o mês de janeiro de 2018, até a linha 15, o mês de dezembro de 2018. Show. Depois disso, eu vou lá em estrutura de tópicos. Show. Clico aqui, depois eu clico na setinha de agrupar e aí clico em agrupar, poderia clicar direto no ícone também, ok? Zero de problema. Clico aqui em agrupar e repara que ele apareceu esse menuzinho aqui, esse 1 e esse 2. Repara, quando eu clico no menos, ele conseguiu ocultar tudo de forma super rápida. E aí quando eu clico no mais, ele aparece tudo novamente. E aí quando eu clico no 2, ele mantém. Quando eu clico no 1, ele oculta. Quando eu clico no 2, ele abre. Quando eu clico no 1, ele oculta. E assim vai. Então repara que está muito mais fácil da gente conseguir esconder os nossos dados. Então o recurso de agrupamento de dados vai proporcionar exatamente isso. Show? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa para os outros anos, para a gente poder praticar. Belezinha? Então não esqueça, o arquivo dessa aula está para download. Faz o download e depois pratica tudo que a gente está vendo aqui. Show? Pega da linha 17, pressiona na linha 17 até a linha 28. Depois você pode muito bem ir lá na guia dados, lá em estrutura de tópicos, pressionar aqui na setinha e clicar em agrupar. Repara que agora eu tenho um outro conjunto de agrupamento de dados. Se eu clicar nesse menuzinho aqui, ó, eu escondo agora todos os meses de 2019, mais o de 2018 tá aqui. Quando eu clico nesse menuzinho, eu consigo ver 2019 inteiro compilado e depois 2018 inteiro compilado aqui. Belezinha? Quando eu clico nesse 2, repara que ele abre o de todo mundo de 2019 e de 2018, quando eu clico no 1, ele esconde todo mundo. Belezinha? Então tá muito mais fácil de navegar. Bora fazer a mesma coisa para 2020. Eu vou pressionar da linha 30, que é onde está a primeira linha ali daquele mês que eu quero esconder, no caso janeiro de 2020, até a linha 41, ou seja, 2020, 12. Então o que eu fiz? Vou repetir, vou fazer de novo. Vou pressionar aqui no número 30, da linha 30 com o botão esquerdo do meu mouse, vou pressionar e vou arrastar até a linha 41. Belezinha? Show. Depois eu vou lá em estrutura de tópicos e agora eu vou clicar aqui direto no ícone de agrupar. Depois disso, repara que apareceu esse menuzinho aqui, ó, de 2020, o menuzinho de 2019 segue ali e o menuzinho de 2018 também segue ali. Show? Quando eu clico no 2, repara que todos se abrem, todos aquele conjunto de dados, eles conseguem se abrir. Vou fazer a mesma coisa agora para 2021, pressionar da linha 43 até a linha 54, vou lá em estrutura de tópicos, depois eu clico aqui em agrupar. Repara que agora eu consigo esconder todo mundo aqui, no caso clicando em 1 e depois quando eu clico em 2 ele abre todo mundo, clicando em 1, agora inverteu, né? Ele fechou todo mundo, clicando em 2 ele abre todo mundo. Belezinha? Então é exatamente assim que funciona, esse é o agrupamento de dados. E agora mais algumas coisas que eu quero falar para você. Uma coisa que é bem legal é que a gente consegue fazer subconjuntos de agrupamento de dados. Então se eu pressionar da linha 6 até a linha 9, por exemplo, eu quero esconder aqui de março a junho. Eu pressionei e selecionei o meu intervalo que eu quero agrupar
eu vou lá em estrutura de tópicos, depois eu aperto em agrupar. Repara que ele botou um mini menos aqui, né? Um menos dentro daquele menos que já estava anteriormente. Quando eu clico aqui, ó, ele ocultou todo aquele intervalo. Show? E quando eu clico em mais, ele já reexibiu. Fechou? E repara que agora eu tenho o 1, 2 e o 3. Quando eu clico no 3, nada acontece a princípio. Quando eu clico no 2, o primeiro intervalo ele consegue ficar oculto. Quando eu clico no 1, ele já oculta todo mundo. Quando eu clico no 3, ele abre todo mundo. No 2, ele ocultou somente aquele intervalo específico. E no 1, ele ocultou todo mundo. Quando eu clico no 1 de novo, nada acontece. No 2, ele abriu todo mundo. No 3, ele conseguiu abrir esse pequeno intervalo que eu selecionei. Ou seja, esses botões aqui ganham funcionalidade e eu consigo fazer esse mini intervalo aqui de agrupamento de dados. Show? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a desagrupar. Então, eu quero tirar esse grupamento de dados aqui das minhas planilhas. Como é que eu faço? Basta eu selecionar todo o intervalo que eu fiz o agrupamento, né? Então, eu vou pressionar da linha 4, vou arrastar com o meu próprio mouse, não tem problema aqui nesse caso, ó, até a linha 54. Show? Vou lá em dados e estrutura de tópicos e ó, depois eu vou clicar aqui em desagrupar. Repara que quando eu clico em desagrupar, todo aquele intervalo inicial, aquele primeiro intervalo foi desagrupado, porém ele ainda deixou esse pequeno intervalo aqui, ó. Não tem problema. Agora, o que eu posso fazer? Eu seleciono todo aquele intervalo da linha 6 até a linha 9, vou lá em estrutura de tópicos e clico em desagrupar, que ele já sai também. Show? Então, tentei te mostrar aqui diferentes possibilidades com mini conjuntos ali de agrupamentos, desagrupando esses pequenos conjuntos de agrupamentos, agrupando e desagrupando um conjunto maior de agrupamento. E para a gente poder fechar 100% essa aula aqui, eu quero te mostrar, ainda dentro da guia dados, o recurso dentro de estrutura de tópicos de autotópicos. Esse recurso é um recurso bem legal do Excel, que ele basicamente tenta fazer um agrupamento inteligente. Ou seja, quando você seleciona a sua base, ele tenta fazer uma própria análise, né? O Excel tenta fazer uma própria análise para poder entender quais seriam as linhas ou as colunas relevantes para ele poder fazer o agrupamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na linha 4, depois eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo para ele poder ir até a última linha preenchida dentro daquela planilha, beleza? Depois eu vou clicar em estrutura de tópicos, vou clicar na setinha aqui de agrupar e vou clicar em autotópicos. Repara que assim que eu cliquei em autotópicos, ele identificou dentro dessa sequência exata que eu selecionei, que eu já queria clicar nesse menos e esconder todos os meses de 2018. Clicar nesse menos e esconder todos os meses de 2019. Clicar nesse menos e esconder todos os meses de 2020. Clicar nesse menos e esconder todos os meses de 2021. Fechou? Então, tá aqui o recurso de autotópicos para a gente poder tirar esse recurso. Você já sabe muito bem. Eu vou pressionar aqui da linha 3, que foi a primeira linha, até a linha 57, que passa um pouquinho ali da última linha, vou lá em estrutura de tópicos, clico aqui em desagrupar e depois eu clico em limpar estruturas de tópicos. Repara que agora saiu qualquer agrupamento de dados das nossas planilhas aqui, dessa planilha que a gente estava analisando. Fechou? Você curtiu essa aula? Me dá um feedback sobre o que você achou. Curtiu a didática? Deixa um comentário. Pô, Caio, fiquei contigo até o final. Gostei da aula, obrigado. E, cara, eu quero muito que você faça o download desse material. Não esqueça, o download do material dessa aula aqui tá disponível para você poder praticar, beleza? O que eu mais quero é que você pratique, pratique, pratique. Fechou? No mais, obrigado pela aula. Deixa o teu like no vídeo, ó. Te vejo em próximas aulas. Forte abraço.